Caminhar com Cristo sempre trará para nós experiências maravilhosas. E é importante que nós vivamos essas experiências sempre à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus. As experiências que o Senhor nos der ou que Ele nos fizer passar, elas não formam doutrina ou teologia. A Palavra de Deus, sim, é que dá subsídio à nossa fé. A nossa fé, muito embora passemos por muitas experiências com Cristo, a nossa fé não pode estar fundamentada nas experiências, mas sim na Palavra de Deus. Porque senão nós nos arriscamos na empolgação das experiências ou das nossas interpretações a respeito delas, nós podemos acabar fazendo coisas erradas ou tirando conclusões erradas se nós não estivermos ancorados, protegidos, apoiados na Palavra de Deus. Tem um exemplo aí nos Evangelhos interessantíssimo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, quando Jesus chama então Pedro, Tiago e João, só esses 3 discípulos, e sobe um monte alto com eles, e lá no alto desse monte, Jesus é transfigurado diante deles, ou seja, o seu rosto começou a brilhar como se fosse o sol, e a sua roupa ficou muito, muito, muito branca. E eles ficaram admirados, e mais ainda porque apareceram ao lado de Jesus Moisés e Elias falando com Jesus. E Moisés e Elias eram os 2 maiores profetas mais reputados, os profetas mais reputados em Israel. Então, quando eles aparecem falando com Jesus, Pedro então não se contém diante daquela experiência maravilhosa, aquela visão gloriosa, aquela revelação tremenda, e ele diz: Senhor, quer que nós façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E aí então, quando Pedro está falando, ele é interrompido por uma voz que vem do céu. E essa voz diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escute o que ele diz. Isso já bastou para Pedro. E basta para nós também. As experiências não devem moldar as nossas ações. O que deve moldar a nossa ação, o nosso comportamento, o nosso entendimento, a nossa fé, é a Palavra de Deus. É escutar o que Jesus tem para dizer, o verbo, a palavra viva de Deus tem para dizer para nós. A palavra de Deus é suficiente para estabelecer para nós uma fé solidificada, alicerçada, saudável, que aponta para Cristo. E essa palavra, ela é usada pelo próprio Espírito Santo que habita naquele que crê em Jesus. O Espírito Santo nos inspira, nos dá entendimento na palavra e nos faz lembrar da palavra também, sempre que nós necessitamos. E ele dá entendimento de como ela se aplica na nossa vida, talvez numa circunstância imediata que estejamos vivendo. Então, só a palavra pode moldar o nosso comportamento. Não deixe que as experiências te encantem, embora elas sejam às vezes tremendas com o Senhor. Andar com Jesus é andar e experimentar coisas tremendas, mas sempre retornando à palavra para ouvir o que ela diz a respeito de como devemos proceder. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.